Vamos iniciar então a segunda parte da videoaula relativa aos princípios do registro de imóveis. Temos também o princípio da especialidade, que se bifurca em dois. Nós temos a especialidade objetiva e a especialidade subjetiva. Em relação à especialidade objetiva, os títulos devem nos trazer uma perfeita identificação do imóvel. Então, nós temos alguns requisitos dentro da Lei 6.015 quanto aos elementos de imóvel urbano e quanto a elementos de imóvel rural. Em relação ao imóvel rural, nós devemos solicitar o código do imóvel, os dados constantes do CCIR, a denominação do imóvel, características, confrontações, localização, área. Já em relação ao imóvel urbano, nós precisamos verificar se o título contém características, confrontações, localização, área, logradouro, número, e se o município tiver esse tipo de organização, a designação cadastral, né, comumente chamada de inscrição imobiliária. Então, esses são os elementos básicos para conseguir uma perfeita identificação daquele imóvel que está sendo objeto de abertura de matrícula, ou objeto de averbação ou de registro no Fólio Real. Um caso prático de abertura de matrícula, nós temos um terreno de área urbana de 319 metros quadrados. A informação se está no lado par ou no lado ímpar da rua, que é bem importante, né, para o futuro interessado nesse imóvel. As confrontações, o perímetro perfeito e a inscrição imobiliária quando o município assim estiver organizado. Além da especialidade objetiva, nós temos o princípio da especialidade subjetiva. Então, a objetiva, ela defende a perfeita identificação do imóvel. A subjetiva, como o nome já diz, defende a perfeita identificação e qualificação dos titulares de direito. Então, aquele proprietário qualificado na matrícula, ele tem que estar perfeitamente qualificado também no próximo título apresentado à serventia registral. Por que isso? Tudo para garantir segurança jurídica aos atos, que é aquele primeiro princípio registral que nós analisamos. Nós precisamos saber se aquele transmitente realmente é o proprietário do imóvel ou é apenas um homônimo, né? Uma pessoa com o mesmo nome do proprietário do imóvel. E por isso que os dados de qualificação são tão relevantes, dados de RG, dados de CPF, dados de profissão, de domicílio, e em função disso que a qualificação registral realizada pelos registros de imóveis solicitam, né, essa qualificação completa prevista também na Lei 6.015, como nome, domicílio, nacionalidade do proprietário, que depois vai ter influência lá naquela aquisição de imóvel rural por estrangeiros, estado civil, algum dado de qualificação como RG ou CPF. O nosso Código Civil ainda fala em filiação, né, pouco utilizado hoje, e isso para pessoa física, e alguns outros, né, específicos de pessoa jurídica, como o número do CNPJ. Então, é muito importante nos registros de imóveis nós nos atentarmos a averbações de RG e de CPF quando na nossa matrícula ou na nossa transcrição o proprietário consta apenas com nome, ponto. Nós temos vários casos em que proprietário José da Silva, casado, ponto. Proprietário Arno Reschel, e aqui em Joinville um sobrenome alemão, que em outras cidades seria pouco usual, a maioria da população tem um sobrenome alemão. Então, mesmo que seja um sobrenome diferente, pode haver casos, né, de homônimos. Então, quando nós tivermos matrículas ou transcrições
sem dados de RG e sem dados de CPF, é importante que antes de nós concluirmos esse protocolo e fazermos a averbação com esses dados de qualificação, nós solicitemos ao usuário outros documentos e outras informações que criem convicção e segurança que aquele requerente, né, com aquele RG, com aquele CPF, é realmente o proprietário. Senão, nós estamos correndo o risco de levarmos para dentro da matrícula um número de RG e número de CPF de uma outra pessoa que simplesmente tem o mesmo nome daquele proprietário que adquiriu o imóvel. Então, o que nós recomendamos para que essa averbação de RG e de CPF possa ser feita quando há omissão na nossa transcrição ou na nossa matrícula? Nós solicitamos dados do cadastro do município, nós solicitamos apresentação de carnês de IPTU, nós solicitamos a apresentação do traslado original da escritura pública de aquisição daquele imóvel, porque dificilmente uma pessoa que esteja agindo de má fé vai ter a posse da escritura pública original de quando o imóvel foi adquirido. Nós pesquisamos também se existe RG ou CPF dentro do cadastro do município que coincida com as informações que estão sendo trazidas à serventia registral. Então, é importante a solicitação de mais informações e mais documentação que dê a segurança necessária ao titular, à serventia, de que aquela averbação será feita com RG e CPF do real proprietário. Quando, portanto, o título registral apresentado à serventia trouxer informações divergentes das informações que já constam na matrícula, é importante que se solicite reratificação daquela escritura pública, porque são 2 documentos até ali existentes que dotam de fé pública. Nós verificamos, né, como segundo princípio registral, o da fé pública. Tanto os tabeliães como os registradores de imóveis e seus respectivos documentos são dotados de fé pública. Então, se nós temos uma matrícula com um RG X e nos é apresentada uma escritura pública com um RG daquela mesma pessoa Y, esses 2 documentos têm fé pública. Um dos 2 está errado. Então, ou nós vamos fazer uma retificação na matrícula porque aquela informação estava equivocada, ou aquela escritura pública, se comprovar que trouxe informação diferente, equivocada, deve ser objeto de retificação. Então, é importante que essas informações da escritura pública e da matrícula coincidam perfeitamente para a segurança do negócio. O outro princípio registral, materializado inclusive por um dos nossos livros, o nosso livro número 1, é o princípio da prioridade. O nosso livro número 1, que se chama Livro de Protocolo, ele serve justamente para garantir o cumprimento desse princípio registral, que é o da prioridade. O princípio da prioridade, ele dispõe e defende a preferência dos direitos reais conforme sua ordem de apresentação na serventia registral. E está disposto no artigo 186 da Lei 6.015, de 73, que dispõe: o número de ordem determinará a prioridade do título, e essa a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. Então, se nós tivermos direitos contraditórios tratados por diferentes títulos apresentados ao registro de imóveis no mesmo dia, será registrado aquele que primeiramente foi apresentado. Se nós tivermos direitos, às vezes não diretamente contraditórios, mas excludentes, apresentados perante a serventia registral, será preferenciado o título inicialmente, né, apresentado. Isso quer dizer que tenha uma
um menor número dentro da ordem do protocolo. Nós já tivemos um caso aqui no primeiro registro de imóveis de Joinville de, no mesmo dia, ter sido apresentado um mandado de penhora em que o executado era o proprietário do imóvel, à tarde, e pela manhã apresentado uma escritura pública de compra e venda daquele proprietário, transferindo o imóvel a terceiro. Bem, se nós fôssemos primeiramente registrar a penhora, quando nós registrássemos a compra e venda, aquele bem já estaria onerado. A partir do momento que a compra e venda foi apresentada anteriormente ao mandado de penhora, quando nós registramos a compra e venda, atendendo ao princípio da prioridade, o mandado de penhora não pôde ser registrado, porque constava como executado alguém que não era mais proprietário do imóvel. Então, nós temos alguns casos em que os títulos não são contraditórios, mas que o atendimento e a obediência ao princípio da prioridade faz com que aquele segundo título não seja passível de registro, porque aquele executado, devedor, já não é mais proprietário do imóvel. E por isso que é tão importante, né, nós seguirmos o que a legislação já nos orienta, que é protocolar imediatamente o título com a sua apresentação à serventia registral. O usuário já deve sair do registro de imóveis com seu número de protocolo, que é o que vai ser expresso depois lá no livro número 1, para, numa eventual situação de apresentação de título contraditório, ele conseguir comprovar o momento da apresentação daquele determinado documento. Como que nós verificamos, então, no caso prático, qual é o primeiro título que nós devemos registrar? Basta uma listagem, uma impressão, uma busca dentro do livro número 1, né, que é o livro de protocolo, para verificar qual é o título que foi apresentado inicialmente. Então, nós temos o caso que 2 títulos tratando sobre a matrícula 35.000. Verificamos que no primeiro caso, o número do protocolo é 221.978. No segundo título, o número do protocolo é 221.991. Nesse caso, se registra inicialmente o 221.978 e, após o seu registro, se faz a qualificação registral para verificar se o segundo título será ou não passível de registro. Um outro princípio do registro de imóveis é o princípio da continuidade. O princípio da continuidade, ele defende a necessidade de uma real cadeia de titularidades. E ele está disposto em 2 dispositivos, no artigo 195 da Lei 6.015 de 73 e no artigo 237. No artigo 195, nós temos a disposição que, se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. O artigo 237 dispõe que, ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa de apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. É muito comum nós nos depararmos no registro de imóveis com situações em que houve uma promessa de compra e venda por instrumento particular de A para B, depois uma cessão de direitos de B para C e ser nos trazido apenas o título referente a B e C. Nós não podemos ter como proprietário do imóvel A e estar recebendo e qualificando positivamente um título em que B é transmitente. Nós temos que conseguir, dentro da matrícula,
criar uma perfeita cadeia de titularidades sob pena de não estarmos garantindo segurança jurídica. Então, se houve promessa de compra e venda de A para B e cessão de direitos da promessa de B para C, C tem que nos trazer o documento relativo à transferência dos direitos entre A e B e depois entre B e C. Pode ser no mesmo momento, mas esses dois documentos vão gerar diferentes registros. É muito comum também nós recebermos partilhas em que já houve uma adjudicação a terceiro e nós não encontrarmos na matrícula aquela promessa de compra e venda entre de cujos e adjudicante. Então, é importante na qualificação registral de um documento que foi apresentado ao registro de imóveis, verificar o perfeito encadeamento de titularidades. Se nós recebermos uma compra e venda, o transmitente necessariamente tem que ser o proprietário que consta na matrícula. Se não constar, ocorreu alguma outra transação imobiliária que não foi objeto de registro perante o registro de imóveis. E deve ser emitida a nota de exigência e solicitada a apresentação dessa documentação que comprove essa cadeia de titularidades. Nós tivemos um caso prático já em que a construtora já havia prometido vender para B, depois houve cessão de direitos entre B e C e houve uma compra e venda entre C e D. E D nos apresentou essa compra e venda. Quando nós fomos analisar quem era o transmitente, C, ele nem era mencionado na matrícula. E quando nós fomos solicitar essa apresentação de todos os documentos que chegassem à origem, nós verificamos que uma série de sessões foi realizada sem recolhimento de TBI e promessa de compra e venda. Não é fato gerador de TBI, mas cessão de direito real de promessa de compra e venda é sim objeto de recolhimento de TBI. Então, a continuidade registral, ela serve inclusive, além de para garantir segurança jurídica, para garantir que o erário, o município, não esteja sendo lesado, ou o Estado, por omissões e ausências de recolhimento por transferência onerosa, né, ou gratuita. Então, nesse caso em que nós verificamos que C não era proprietário do imóvel, nós expusemos na nota de exigência que, a fim de respeitar o princípio da continuidade registral, que prevê o perfeito encadeamento de titularidade, favor apresentar promessa de compra e venda firmada entre A e B, B e C, mencionando o determinado imóvel que estava sendo objeto de transferência entre C e D. Um outro princípio muito importante para o registro de imóveis é o princípio da instância, ou também chamado princípio da rogação. Esse princípio prevê que o registrador somente pode agir quando provocado pela parte interessada. Então, nós, do registro de imóveis, não podemos, com base numa certidão que nós vamos solicitar no tabelionato e tomamos conhecimento de uma determinada compra e venda, registrar essa transferência de propriedade na matrícula daquele imóvel. Nós precisamos da atuação e da provocação do usuário. O usuário interessado, e com uma legitimidade comprovada perante o imóvel, é que precisa solicitar, requerer que nós venhamos a praticar aquele determinado ato registral. Existem algumas exceções ao princípio da instância ou da rogação, como dispõe o artigo 213, inciso 1. O 213 diz que nós podemos agir de ofício, ou a requerimento do interessado, em alguns casos. Então, a rigor, nós podemos averbar de ofício. Isso quer dizer,
sem requerimento da parte interessada, a alteração de logradouro público. Mas eu desconheço caso em que algum colega do Brasil peça para o município as alterações legislativas em relação a nome de rua e comece a levar de ofício essa informação para dentro da matrícula. Mesmo sendo um dispositivo que preveja a averbação de ofício, sem requerimento do usuário, não é usual, não é comum, né, essa prática, né, levar algo para a matrícula sem que a parte interessada nos solicite. Uma das averbações que, mesmo sem solicitação da parte interessada, nós praticamos, e isso sim é comum, é quando nós verificamos que um erro foi cometido pela serventia registral e aí sim fazemos uma averbação de retificação daquela informação, consertando o erro de ofício, né, sem requerimento da parte interessada. É muito importante a gente também saber o que significa retificação de ofício, averbação de ofício. O de ofício, ele significa que nós estamos realizando o ato sem requerimento do usuário. Não significa que o ato seja isento ou gratuito. Então, uma retificação de ofício de logradouro é porque o registrador levou para dentro da matrícula informação de alteração do nome da rua sem requerimento da parte, o que não é nada comum. Mas uma retificação de ofício de uma retificação de erro, ela é gratuita e isenta, não porque ela foi feita de ofício, mas sim porque é o conserto de um erro prévio, que tem previsão legal, né, que seja isento. Então, essas retificações de ofício, essas averbações de ofício, são exceções ao princípio de regra geral da instância e da rogação. Agimos quando solicitado pela parte, provocados pelo usuário. Um outro princípio do direito registral e, na realidade, do direito geral é o princípio da legalidade. No registro de imóveis, nós devemos qualificar, analisar juridicamente os títulos que nos são apresentados de acordo com a legislação existente, de acordo com os princípios existentes. E caso verifiquemos que aquela documentação, aquele título não traz todos os elementos previstos em lei, pelo princípio da legalidade, devemos emitir nota de exigência. Alguns colegas chamam de nota de devolução, mas nota de exigência, nota de devolução, nada mais é que uma solicitação ao usuário, à parte interessada, de cumprimento das exigências legais, cumprimento dos requisitos legais. Então, nós verificamos que faltou a CND do INSS. Emitimos uma nota de exigência solicitando que nos seja apresentada a CND do INSS. Verificamos que o CPF na matrícula está diferente do CPF na escritura pública. Emitimos uma nota de exigência solicitando retificação da escritura pública ou apresentação de documento que comprove aquele número correto de CPF para fazermos a averbação própria. Verificamos que C transferiu para D, mas falta ainda as transferências entre A, B e C. Solicitamos a documentação pertinente àquelas outras transações imobiliárias. Então, né, essas exigências são reflexo da análise jurídica que nós somos obrigados a fazer, que é da nossa competência, e que reflete na solicitação de alguma outra informação, de algum outro documento. E é claro que, se essa solicitação não puder ser atendida pelo usuário, ou se essa solicitação
não for da concordância do usuário, ele discordar que aquela solicitação é devida ou ele não puder atender por algum outro motivo, pelo artigo 198 da Lei 6.015, o usuário pode requerer a apresentação de suscitação de dúvida ao juízo competente. Então, o artigo 198 da 6.015 dispõe que, havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la por escrito, não se conformando o apresentante com a exigência do oficial ou não a podendo satisfazer, será o título a seu requerimento e com a declaração de dúvida remetido ao juízo competente para dirimi-la. A suscitação de dúvida trata-se de um procedimento administrativo, não é um procedimento judicial. Ela também pode ser apresentada pelo usuário diretamente ao Poder Judiciário, quando dúvida inversa, hoje já acolhida pelo nosso novo Código de Normas. E apresentada essa questão ao Judiciário, em âmbito administrativo, o juízo competente, quando não houver vara específica de registros públicos, vai ser decidido pela direção do foro. Quando houver vara especializada de registros públicos, vai ser de competência, né, do juízo dos registros públicos. Ele vai ou acolher a dúvida e determinar o cumprimento daquela exigência feita pelo registro de imóveis, ou ele vai julgar improcedente a dúvida, determinando que o registro seja feito independentemente das solicitações feitas pelo titular do registro de imóveis. É importante lembrar que tem previsão lá na 6.015 que as custas elas serão arcadas pelo interessado quando a dúvida for julgada improcedente. Então, caso seja acolhida a dúvida, não cabe nunca ao registro de imóveis recolhimento das custas, porque doutrinariamente e por previsão legal, o registro de imóveis não tem um interesse jurídico no acolhimento ou na improcedência da dúvida. O registro de imóveis ele tem como interesse primordial o cumprimento ao princípio da legalidade. Um outro princípio do registro de imóveis, do direito registral, é o princípio da cindibilidade. E esse princípio, ele defende que se aceite a realização de ato referente a apenas um dos imóveis mencionados no título. Os casos mais comuns são os casos de partilha. Então, nós recebemos no registro de imóveis uma partilha referente a 5 imóveis da nossa circunscrição. 4 deles estão com a sua qualificação registral positiva, perfeita, né, prontos para serem objeto de registro de partilha. E um dos imóveis tem alguma pendência ou de identificação ou de qualificação do adquirente. Por algum motivo, um dos imóveis apresentados dentre esses 5 não poderia ser objeto de registro de partilha. É importante que o usuário saiba que ele tem a faculdade de nos apresentar um requerimento solicitando o registro da partilha nos imóveis que estão prontos a receber tal registro e excluindo, né, então cindindo o título para que o registro seja feito sobre parte dos imóveis apontados, né, e excluindo um dos imóveis que ainda tem pendência de apresentação de outros documentos. Então, é isso que o princípio da cindibilidade defende, a repartição do título, a cisão do título, permitindo o registro sobre determinados bens e ainda a averiguação e providências da parte interessada em relação aos imóveis que não resultaram em qualificação registral positiva. Nesse ponto em específico, eu gostaria de ressaltar que não cabe a cindibilidade, no nosso entendimento,
quanto à permuta. Se nós tivermos a permuta de um imóvel da nossa circunscrição e o outro também da nossa circunscrição, um por outro, ambos da mesma circunscrição, então imóvel X e imóvel Y, ambos da circunscrição do primeiro registro de imóveis de Joinville. Nós não consideramos adequado e correto registrar apenas a permuta na matrícula do imóvel X e não registrarmos a permuta no imóvel da matrícula Y. Nós só aceitamos esse registro em momentos distintos quando o outro imóvel não é da nossa circunscrição. Então, se nós tivermos o imóvel da matrícula X sendo permutado pelo imóvel da matrícula W, que é do segundo registro de imóveis de Joinville, registramos sim na matrícula X a permuta e aguardamos que a parte interessada, o usuário, leve a mesma escritura pública ao segundo registro de imóveis de Joinville para o registro na matrícula W. Se os dois imóveis forem da mesma circunscrição, por dispositivo da Lei 6.015, que prevê que essa escritura pública terá apenas um protocolo, entendemos que ambos os atos devem ser feitos no mesmo protocolo e no mesmo momento para também segurança jurídica das partes. Um caso prático do princípio da cindibilidade, como exposto, quando verificamos que um dos imóveis não está ainda sujeito à qualificação positiva, mas outros sim, na própria nota de exigência já sugerimos ao usuário, oferecemos essa alternativa ao usuário, até para que ele tenha conhecimento. Às vezes ele não tem dever de ter conhecimento sobre o princípio registral da cindibilidade. Então, cabe a nós bem orientar a parte interessada. Então, na própria nota de exigência, já sugerimos que o usuário nos apresente requerimento expresso, solicitando o registro nas matrículas X, Y e Z, que são de qualificação positiva, e deixando para um segundo momento o registro naquele imóvel que tem qualificação negativa. E o usuário pode nos apresentar esse requerimento, que no nosso entendimento deve ser expresso por escrito, para não deixar dúvida que essa era a intenção mesmo da parte interessada, que ela não tem expectativa que naquele imóvel específico de qualificação negativa vai haver registro, solicitando a averbação, o registro nas matrículas X e Y, tendo em vista o princípio da cindibilidade. Esses foram os 13 princípios registrais, tão importantes para a nossa atividade registral imobiliária e que tanto nos auxiliam no nosso dia a dia a interpretar, elucidar e encontrar soluções para a qualificação registral dos títulos nos apresentados. Muito obrigada!